individuais. Esse é o foco central dessa aula. Bom, antes de nós começarmos propriamente, eu coloquei aqui os três principais contratualistas, Rousseau, Hobbes e aqui o Locke em destaque, que é justamente o autor que a gente vai trabalhar nessa aula. Né? Os contratualistas, basicamente, eles teorizavam sobre a ideia de um contrato social, né? entre os indivíduos antes do surgimento do Estado, antes do surgimento da sociedade. Né? E esses três aqui foram os principais. É claro que a ideia de contrato ela não surgiu necessariamente num período que nós poderíamos considerar como anterior à modernidade propriamente dita. Né? Vem desde a Grécia, Platão já falava, já comentava algumas coisas em relação a isso, mas ela de fato se efetivou a partir da década do século XIV, século XV. Né? E desses aqui, o Hobbes apregou primeiramente a concepção de um contrato social, né? O Locke posteriormente, e depois o Rousseau finalizou já no século XVIII a ideia de um contrato. Né? Cada um deles com uma perspectiva razoavelmente diferente. É claro que se você for perceber aqui, o Locke nasceu em 1632, morreu em 1704, antes do século XVIII, antes do iluminismo mesmo propriamente ter se efetivado na Europa. Né? O Locke ele está nesse período aí de efervescência, dessa modificação, de um período de transição, de certo modo, intelectual. Né? O Renascimento, pouco depois do Renascimento, ele surge. Né? O Renascimento, a busca de tentar voltar lá à Grécia, as concepções gregas. Né? O questionamento ao poder absolutista, o questionamento do poder religioso e a relação que existe entre política e religião. Pode passar aqui, por favor. Isso aqui é para contextualizar um pouco quem é o John Locke. Né? Basicamente, eu queria destacar desses daqui o fato deles ter formado em medicina em Oxford. Né? Vale lembrar aqui que o Locke, ele, antes de ter entrado numa escola de medicina, ele tinha um apreço muito forte pelo Descartes, racionalismo. Né? O contato dele com a medicina proporcionou um contato com as ideias empíricas. E tanto é que hoje ele é considerado um grande intelectual das ideias empíricas. Né? Depois de ter publicado as obras dele, Ensaio sobre o Entendimento Humano. Mas é engraçado porque quando o Locke ele entra numa escola de medicina, ele vai ter contato justamente com essas teorias que vêm da medicina, as ideias empíricas, né? Desde a Grécia, já o sexto empírico já pregoava a ideia de que as ideias não são inatas. Né? Isso veio de longo tempo, a medicina ela carregou essas ideias empíricas, e o John Locke, aí, quando entrou na escola de medicina, de fato, parecia que ele não teria outra saída senão, de fato, ter aderido à concepção empírica. Acabou que hoje é um grande intelectual do empirismo. Né? Ele teve contato aqui com o Lord Shaftesbury, né? Político liberal, e engraçado que essa relação dele com esse Lord proporcionou a ele depois a saída dele da Inglaterra, porque esse Lord ele estava num período aí de disputas na Inglaterra, onde a coroa ela direcionava todos os direcionamentos políticos em relação ao parlamento. Né? E o Lord ele era a favor do parlamento, que o parlamento tivesse maior poder político. Né? E no período em que uma dinastia Stuart entrou em poder na Inglaterra, eles foram indicados como tentando fazer uma espécie de golpe, né, em relação ao Stuart, e depois ele teve que sair da Inglaterra, passou um tempo na Holanda, que foi fundamental para ele começar a fazer as críticas em relação à dinastia, à monarquia. Né? Um pouco essa trajetória pessoal dele acabou contribuindo muito para que ele depois escrevesse os tratados em relação ao Estado Civil e questionando o discurso dos monarcas em relação ao poder religioso. Então a gente vai perceber isso. Né? Aqui ela refugiou para a Holanda, e aqui eu tinha comentado em relação à fundação de um empirismo, em relação isso é um lado mais filosófico desse médico, que é o John Locke. O John Locke,
claro que indo para a história da medicina não foi simplesmente um médico, né? Ele teve contato com várias teorias filosóficas, tanto é que nós estudamos na filosofia, estudamos na ciência política, e nesse caso aqui, que não é o caso que a gente está discutindo hoje, as ideias empiristas de John Locke, hoje a gente vai trabalhar mais com a ideia de Estado, o surgimento do Estado, propriedade. Vou passar. Bom, um breve histórico aqui que eu tinha comentado com vocês, né? A dinastia Stuart entra em contradição com o parlamento, né? Isso ainda no século XVII, né? Onde a dinastia Stuart tentava a todo momento indicar politicamente todos os direcionamentos do parlamento. E no caso do John Locke, que ele apoiava um político, um lorde que apoiava o parlamento. E teve um determinado momento em que a dinastia Stuart acusou eles de estar tentando fazer aí uma espécie de golpe, e aí o John Locke teve que sair da Inglaterra, indo para a Holanda. Pode passar. O que aconteceu depois? O John Locke passou um tempo na Holanda, né? E depois ele, com a Revolução Gloriosa, começou em 1688 e terminou em 1689, o John Locke ele volta com o Guilherme de Orange, que ele conheceu na Holanda, né? O Guilherme de Orange ficou no lugar do Jaime II, que fazia parte da dinastia Stuart, né? O Guilherme Orange ele só tinha um apoio do parlamento, né? E quando ele ocupou, ele entrou na Inglaterra já para ocupar o cargo de rei. E a partir da Revolução Gloriosa, nós temos todo esse contexto político que nós temos na Inglaterra, por exemplo, que o parlamento ele é que direciona a política, não a coroa. A coroa ele faz parte do Estado, mas pouca influência tem nas decisões do Estado. Que tem mesmo a influência mesmo é o parlamento, e isso começou já em 1688, nessa Revolução Gloriosa. Nesse retorno de Guilherme de Orange, né, para a Inglaterra, como ele tinha conhecido o Locke na Holanda, ele foi junto com o Guilherme para a Inglaterra, e ele já veio com as concepções dele, já tinha escrito alguns trechos das obras dos ensaios sobre o Estado Civil, né, tratado sobre o governo civil, e ele depois, posteriormente, ele só fez aprimorar essas concepções e publicando posteriormente. Principalmente nesse período aqui de 1689 e 1690, o Locke publica os trabalhos dele, né? Basicamente são 3 clássicos: Carta sobre a Tolerância, Ensaio sobre o Entendimento Humano, que essa é uma obra mais filosófica dele, né? E depois, que é o central da nossa discussão hoje, dos tratados sobre o governo civil. Então, assim, essa viagem filosófica, de certo modo, do John Locke, essa separação dele da Inglaterra, possibilitou um espaço bastante interessante para ele poder começar a pensar, criticar de forma efetiva o poder político que existia na Inglaterra até aquele momento. Deixa eu passar aí, por favor. Aqui, Tratado sobre o Governo Civil, do John Locke. Ele escreveu inicialmente um primeiro tratado, né, questionando a obra Patriarca, Robert Filmer. Né? O que esse cara defendia? Ele defendia basicamente a possibilidade de que o monarca ele era herdeiro, né, de Adão e Eva. Então o poder, Deus deu a terra a Adão e Eva, né, eles iriam ter que trabalhar, conseguir, enfim, sobreviver com o suor do rosto, e possibilitou a eles, então, o poder, né, para Adão e Eva, isso segundo John Locke, né, no primeiro tratado dele. Né. E aí, John Locke criticando já essa concepção de passagem de um poder, né, quase que inato para esses reis. Né. E aí o John Locke escreve o primeiro tratado criticando essas concepções, né, a ideia de um poder inato da parte do monarca e a criticar o poder que descende de Adão e Eva. Né. Ele, se vocês me permitirem, uma parte muito interessante, ele discute isso daqui, mas depois ele escreve, aprimorando essas ideias no segundo tratado, né, expondo, e ele começa o segundo tratado discutindo justamente isso. Né. Se vocês me permitem, eu queria colocar alguns pontos em relação a isso. Tá. Ele vai começar o segundo tratado colocando o seguinte: tendo se mostrado no discurso anterior, né, que Adão não tinha, seja por direito natural de paternidade ou por doação positiva de Deus,
a autoridade de qualquer natureza sobre os seus filhos, ou domínio sobre o mundo conforme se pretende. Isso ele falando do tratado anterior. Que, se os tivesse, nenhum direito a eles, contudo, teriam seus herdeiros. Os herdeiros de Adão e Eva não podem herdar nada em relação a isso. Que, se os herdeiros os tivessem, como não existe qualquer lei da natureza ou lei positiva de Deus determinando qual o herdeiro verdadeiro, em todos os casos que se possam apresentar, o direito de sucessão e, em consequência, o de exercer o mandato não poderia ter sido determinado com toda exatidão. Quer dizer, todos os herdeiros de Adão e Eva, justamente aqueles que estavam ali, são os herdeiros desse poder. Né? Que, mesmo no caso de ter sido este determinado, estando o conhecimento de qualquer que seja a linha mais antiga da posteridade de Adão há tanto tempo tão inteiramente perdido, não resta nas raças da humanidade e nas famílias do mundo a menor pretensão a qualquer uma relação a outra no sentido de ser a casa mais antiga, né, e de possuir o direito de herança. Quer dizer, a posteridade de Adão se perdeu. Quem é que vai falar que essa família ou esse indivíduo faz parte da linhagem mais antiga de Adão? Quem é que pode dizer isso? Né? Aí ele vai seguindo o texto, que é justamente o trecho que ele vai fazendo críticas, né, que é um trecho que eu acho interessante. Todas essas premissas tendo sido, ao que me parece, claramente estabelecida, é impossível que os governantes ora existentes sobre a Terra colham qualquer proveito ou derivem a menor sombra de autoridade daquilo que se julga ser a fonte de todo o poder, o domínio privado e a jurisdição paterna de Adão. De sorte que aquele que não se inclina a supor seja qualquer governo no mundo apenas produto da força e da violência, e que os homens somente vivem juntos pelas mesmas regras dos animais, entre os quais os mais fortes leva a palma, estabelecendo por este modo as bases para perpétua desordem, discórdia, tumulto, sedição e rebelião, terá necessariamente de descobrir outra origem para o governo, outra fonte de poder político e outra maneira de escolher e conhecer as pessoas que o exercem diferentemente daquela que nos ensinou Sir Robert Filmer. Né? Então, não é por aí, Filmer, né? Diria o John Locke. As ideias que o Filmer então colocou nesse primeiro livro, acho que saltou aos olhos do Locke e resolveu escrever logo um texto questionando essas concepções que, na verdade, era uma justificativa para o poder do monarca. E aí o John Locke descreve o segundo tratado, aí, como eu mostrei para vocês, iniciando já essa discussão, né, questionando o Robert Filmer, mas aí no segundo tratado ele já vai discutir coisas além, né, como a ideia de Estado, que hoje nós conhecemos como Estado liberal, já que o John Locke, nesse livro, ele já inaugura a concepção liberal de Estado, e a propriedade privada. Né? Basicamente, esse é o foco central desse livro do John Locke. Então a gente vai entrar no primeiro ponto dessa aula, que é a concepção de Estado. Né? Como surgiu o Estado na perspectiva de John Locke? Né? E aí o John Locke ele é bem claro em relação a isso. O Estado ele surge para garantir a propriedade privada. Né? Porque diferente de Hobbes, que acreditava que o Estado surgiria, né, basicamente para poder fazer com que os homens saíssem do estado de natureza no sentido da guerra civil, porque de Locke, o estado de natureza é a guerra civil. Né? Qualquer um pode matar qualquer um, né? O homem é lobo do homem, no estado de natureza. Então o estado ele surge para quase que salvar o homem. Né? O Hobbes. E mais ainda, a teoria do Hobbes continua sendo uma justificativa do poder do monarca. Porque o que o Hobbes falava? Ora, quando os súditos, né, quando os homens eles se reúnem, né, e fazem um acordo, né, eles, em tese, esse acordo que eles fazem, eles entregam toda a sua liberdade, todo o seu poder ao monarca. Né? Então, todas as decisões que o monarca tome daqui para frente, né, nenhuma delas pode ser questionada pelos súditos. Nenhuma delas. Porque, em tese, se ele questionar, ele está questionando a ele mesmo. Né? Então, o Hobbes, ele traz essa justificativa do poder monarca. Acaba que ele traz a ideia de contrato, mas tem um pé ainda muito forte na monarquia. Né? É uma justificativa. No caso do Locke, a gente vai perceber que as coisas vão para um outro âmbito da discussão. Né?
O Locke também, ele fala que depois desse período de contrato social, né, os indivíduos eles vão ali escolher o seu governo, né, as formas de governo, ele vai falar que a monarquia, ou a democracia, né, depois de escolher essas formas de governo, eles vão poder escolher os poderes, né? Na verdade, esses poderes aqui, quem vai exercer esses poderes? O poder legislativo, executivo e federativo. O legislativo, para o Locke, é o principal deles, porque nesse sentido, o legislativo é aquele que elabora as leis, elabora as regras, ele é o principal, né? Então essa concepção de que o legislativo, hoje, né, muito divulgado, o legislativo é o grande poder, é o poder que emana do povo hoje, tem muito esse fundamento ainda em John Locke. Claro que John Locke tem uma perspectiva razoavelmente diferente da ideia de povo, por exemplo, né? O executivo, então, o executivo é aquilo que ele chamou de poder federativo, que na verdade, o que é o poder federativo em Locke? Segundo ele, é basicamente um poder que tenha que dialogar com outros países, né? E basicamente ter esse contato externo ao país, né? Quer dizer, hoje parece que esse poder federativo ele perdeu um pouco força, né? Com outras teorias, principalmente depois que o Stuart Mill, né? Vão trazer aprimorando essa ideia de Estado do Locke, e acabou que ficou a ideia do legislativo como um poder central, né? Um grande poder, um poder que ele vai chamar de sagrado, né? Frente aos outros poderes. O principal é o legislativo, também que eu coloquei aqui em destaque para a gente. A teoria da propriedade do John Locke, né? O Locke vai falar que a propriedade, né, diferente do Hobbes, diferente inclusive do próprio Rousseau, eu diria até que o grande contraste aí da concepção de Locke acaba sendo o Rousseau. O Rousseau vem posteriormente, né, questiona essas concepções, porque o Rousseau vai falar que o Estado ele surge para justificar a propriedade privada. Justificar no sentido da desigualdade, né? Que alguém, como o Rousseau vai falar, alguém um dia chegou, né, aquele que marcou um pedaço de terra, falou que isso é meu, deu origem à propriedade privada, né? E aí, para ele poder garantir que aquele pedaço de terra seja dele, ele vai propor um acordo, né? Olha, vamos fazer um acordo aqui, né? Isso, o Rousseau é bem irônico nesse sentido, fazer um acordo para a gente proteger o que é nosso, né, e tudo mais. E acabou que, diz o Rousseau, que o discurso foi muito bonito, né, e acabou convencendo aqueles que não desconheciam desse discurso. Ou seja, para o Rousseau, a propriedade ela surge no sentido de uma desigualdade social, né? Surge e o Estado surge para poder justificar essa propriedade. Essa teoria do Rousseau, é claro que vai dar depois repercussões, inclusive na teoria de Marx. Mas no caso do Locke, a propriedade, ela é uma herança, né? É aquilo que Deus deixou. Então, no estado de natureza, o homem já tem a propriedade, já existe a propriedade. A propriedade já existe e é um direito natural. Natural, né? Então, no estado de natureza, é um direito natural do homem a propriedade, né? Diz o Locke, inclusive nesse tratado, ele vai falar que a propriedade, ele vai fazer uma longa história, inclusive Adão e Eva, né? Deus deixou, né, a terra para os homens, né? E mais, não deixou só as terras para os homens, mas também que esses homens iriam ganhar o pão, né? O pão com o suor do rosto. Então, você só vai ter acesso à propriedade a partir do trabalho. Quer dizer, um outro ponto importante em relação à concepção do Locke, né? A propriedade e trabalho, né? É engraçado porque essas teorias, elas vieram num momento de mudança intelectual, no momento que está sendo questionado a monarquia, no momento de questionamento do poder religioso, da relação do poder religioso com o poder político, e diz, nesse caso, quem afirmou foi a Madeleine Chauí. A burguesia precisava, a burguesia estava querendo ascender ao poder, né? E qual era a fonte de poder naquele momento? Era o poder inato dos monarcas, né? Das famílias, né? Da hereditariedade. E como não era o caso da burguesia, né? Que eles não tinham poder inato algum, né? Que era uma classe que estava ascendendo a lida dos burgos, né?
A ideia que foi pega do Locke aí foi uma justificativa. Agora, quem é o melhor nessa sociedade? É nós, porque nós temos propriedades, nós que trabalhamos. Os monarcas estão consumindo, estão ganhando a partir do nosso trabalho. Né? Então, agora, o foco central, aquilo que dá legitimidade para uma sociedade, é o trabalho, é a propriedade privada. E quem faz isso é a burguesia, e não os monarcas. Né? Então, essa teoria do Locke, ela veio justamente, se viu como justificativa para o poder da burguesia, né? Ele estava surgindo dos burgos naquele momento. Isso o Marino Chauí já coloca. Engraçado porque eu li Marino Chauí junto com os outros, e talvez seja quem escreve sobre John Locke acaba concordando muito com ele, né? Porque no caso da Marina Chauí, ela foi dura nisso em relação ao Locke, criticou o Locke, e os outros, se vocês pegarem referências aqui, a Marina Chauí é a única que faz duras críticas ao Locke. Os outros, Jean-Jacques Chevalier, esse texto aqui, que é baseado nos textos do Locke, que era da coleção Os Pensadores, o Mello, também, quer dizer, eles vão discutindo o Locke, mas eles não colocam essas problemáticas que a Marlene Chauí tinha colocado, né? Porque o ideal é você apresentar o autor, as ideias do autor, colocar as problemáticas e fazer as críticas, que no final das contas o nosso trabalho é esse. E aí, demorou. Eu até consegui encontrar o livro da Marlene Chauí, mas já tem algumas coisas sobre o Locke, né? Então, e a Marlene coloca essa problemática, né? A teoria do Locke, ela veio justificando o poder da burguesia, né? Porque agora, se antes a legitimidade estava na herança, né? na herança herdada de Adão e Eva, agora a legitimidade ela está no outro âmbito, está no âmbito do trabalho. Né? Aqueles que trabalham, aqueles que têm propriedade, esses são legítimos na nossa sociedade, e é isso que é interessante seguir. Agora, a ideia de propriedade do Locke está baseada basicamente nesses três pontos. A ideia, a vida, né? A liberdade e os bens. Né? Isso é propriedade em Locke. Né? E ele, como eu coloquei para vocês, a ideia de propriedade existe antes do surgimento do Estado, do surgimento da sociedade. Já no estado de natureza, essa propriedade já existe, né? Já que é herança de Deus para os homens. Pode passar aqui, por favor. E aqui a gente vai, vou colocar aqui a ideia de trabalho que eu tinha colocado para vocês, né? Que acabou sendo uma justificativa para essas concepções. Né? O Locke ele vai trazer a ideia do trabalho como uma forma de você garantir a propriedade privada. Né? Quer dizer, é somente através do trabalho que você garante a propriedade privada. Por que esses monarcas, então, eles têm propriedade privada? O que aconteceu? Né? Estão tirando de alguém que não merece ser tirado. Né? Não é justificativa eles terem propriedade privada, já que eles não trabalham. Né? Então ele começa a deslocar o eixo da legitimidade em relação à nossa sociedade. De certo modo, a gente não pode negar, então, que ele teve uma forte influência. Hoje a gente vai ver que a propriedade privada, o que está acontecendo agora, né? As manifestações, o pessoal está com medo, né? Que eles vão destruir, né? A propriedade, eles vão quebrar o posto de gasolina. Né? A propriedade, ela é o foco central. E o Marx vai colocando muito bem isso, né? Ele é de propriedade privada, já questiona isso no manifesto do Partido Comunista, né? A própria concepção de família, quer dizer, o Marx tem um posicionamento dele muito a favor do Rousseau. Nesse caso, o Locke não entraria nessas concepções. Né? Aqui é aquilo que o Locke vai colocar nesse segundo tratado. Né? Todos os indivíduos, eles têm vários direitos, né? já dando um pé para esse terceiro ponto, né? Que tem a ver com a própria possibilidade de você garantir a sua própria vida. Né? A própria vida, garantir a tua liberdade, já que no estado de natureza, uma característica forte dos homens é a liberdade, fazer o que bem entender. Né? Já que depois do contrato isso não vai acontecer. Né? Mas aí é engraçado porque se Descartes vai falar, eu fiquei lembrando disso, que o que é a coisa mais comum entre os homens é o bom senso, né? Em Locke a gente poderia afirmar que a coisa mais comum entre os homens e mais distribuída é a propriedade privada. Né? Quer dizer, isso vem como herança para os homens dentro do estado de natureza. Né? Então, quando o Locke vai dizer que há um contrato social, né? Esse contrato social é basicamente
para garantir a continuidade do bem-estar no estado de natureza. Né? Não é um corte. Quando você vai comparar, por exemplo, com Hobbes, né? Que o Hobbes vai falar que o estado de natureza é o estado em que a guerra civil ela prevalece. Né? Então, quando você percebe o contrato social Locke, você vai perceber que é um corte entre o estado de natureza e o estado de sociedade, o estado civil. Né? O surgimento do estado, o surgimento da sociedade. A mesma coisa em Rousseau. Né? O Estado ele vem legitimar, né? Legitimar as condições de desigualdades que surgiram no estado de natureza. Né? Há um corte, o Estado ele serve simplesmente para garantir o direito daqueles que, num momento anterior, conseguiram, através da força do discurso, uma propriedade. Aqui em Locke, o contrato social basicamente serve para garantir todos os direitos naturais. Né? E aí o direito natural que ele vai falar é em relação à propriedade, né? Como coloca para vocês. Né? A vida, né? a liberdade dos indivíduos e a propriedade de bens. Pode passar, melhor. As garantias individuais. E agora entrando nas que eu tinha colocado para vocês. Né? Por exemplo, os indivíduos têm direitos inalienáveis, direitos inclusive que fazem parte do momento do estado de natureza deles. Né? A vida, a liberdade e a propriedade privada. Né? Como eu falei para vocês, no estado de natureza, esses indivíduos, eles garantem no primeiro momento a sua própria vida. Né? E o estado de natureza, diferente, não é um estado de caos, na concepção de Locke, diferente do Hobbes. Né? Que para o Hobbes havia uma disputa muito grande entre os indivíduos, inclusive em relação à própria morte de um em relação ao outro, a assassinos. Né? Então é uma guerra geral no estado de natureza. No caso de Locke, né, o estado de natureza é um estado assim, eu diria até que ele se aproxima nessa ideia, não é a ideia do bom selvagem do Rousseau. Né? Porque no estado de natureza o homem ele é razoavelmente bom, em Locke já falando, né? Ele tem determinadas regras sociais, né? Quer dizer, você não toma a propriedade do outro, você não toma a vida do outro e você não restringe a liberdade do outro, isso no estado de natureza. Né? Eu fiquei pensando também, até relacionando isso depois com a própria ideia do Durkheim. Claro que até chegar lá tem muita água, né? Mas eu fiquei lembrando porque o Durkheim vai aquela separação entre sociedades tradicionais e sociedades modernas, né? E ele vai falar que a sociedade tradicional, já que a concepção de Estado não existe propriamente, então há um consenso entre os homens. Né? Muito parecido com essa concepção do Locke, quando eu estava lendo Locke, percebendo, quer dizer, num estado de natureza, existe sim regras, né? Só que são regras naturais, diz o Locke. Você não assassina o outro, você não mata o outro, né? E se você fizer isso, o outro tem o direito também de acabar com a sua vida. Né? O poder está na mão de cada um dos indivíduos, cada um faz o que quiser, tem a liberdade para fazer isso, sob determinadas condições já, no estado de natureza. Né? Então, quando o Estado surge, ele surge para que esses indivíduos entreguem esse poder de liberdade, né, de uma liberdade sem as leis, sem as regras, para um monarca ou para esse Estado, ou para uma assembleia de indivíduos. Né? Então, agora, nesse novo, a partir do contrato social, essa liberdade, essa propriedade, está agora baseado em leis, como eu coloquei para vocês no Locke. O principal poder ali é o poder legislativo. Né? Então você entrega agora na mão de alguém que seja isento, que a princípio seja isento, né? Que não tenha parte na situação, ele tome decisões. Mas aí a pergunta que faz um dos autores o Chevalier, Jean-Jacques Chevalier, ele faz a seguinte pergunta: poxa, mas se no estado de natureza as pessoas viviam bem, tinham as regras, mas por que então você dá conta, você tem a ideia de surgir um estado? Né? O Chevalier, ele vai tentar responder isso. Né? Eu peço aqui um trecho que ele vai tentar colocar o seguinte. Né?
que há inconvenientes, por mais que haja o estado de natureza, também há inconvenientes em relação a esse estado, essas condições. Ele vai colocar, no estado natural, cada um é juiz em sua própria causa. Cada um, igual ao outro, é, de certo modo, rei. Pode achar-se tentado a observar com pouca exatidão a equidade, a ser parcial em seu proveito e no dos amigos, por interesse, amor próprio e fraqueza. Pode achar-se tentado a punir por paixão e vingança. Quanto às ameaças graves à conservação da liberdade, da igualdade natural, ao gozo tranquilo da propriedade. Quer dizer, ele está preocupado com essa garantia do direito natural. Quer dizer, se você não consegue passar esse poder para um outro, sempre vai surgir decisões parciais, né, em relação a você mesmo, né, quanto as paixões podem ser envolvidas ali. É claro que o Locke, nesse sentido, ele acaba fazendo uma teoria em relação ao Estado que não se efetiva, né? Se você for analisar hoje o Estado brasileiro, por exemplo, o que é o poder jurídico, né? O que está acontecendo agora em relação ao questionamento do próprio Estado, né? O poder legislativo, de onde deveria emanar o poder do povo, não emana nada. O interesse dos indivíduos, o poder legislativo, o poder executivo é a mesma coisa, o poder judiciário é a mesma coisa, né? Mas no caso do Locke, ele apregoava justamente isso. Né? Quer dizer, e o Estado ele vai surgir para tentar você entrega a um poder outro, né, a possibilidade de tomar decisões jurídicas, inclusive em relação às partes. Né? Ele vai colocar em suma, nesse estado natural, à primeira vista, idílico, faltam leis estabelecidas, conhecidas, recebidas e aprovadas por meio de comum consentimento, juízes reconhecidos, imparciais, criados para terminar todas as contendas de acordo com as leis estabelecidas. Enfim, um poder coativo capaz de assegurar a execução dos juízos proferidos. Essa era a ideia do Locke em relação ao Estado. Eu achei muito interessante a ideia do Locke, mas parece que esse Estado está se construindo, porque a ideia de criar juízes que sejam imparciais, você vai perceber hoje o mundo, da forma que ele se apresenta, pelo menos a nossa sociedade, o poder judiciário é bastante parcial. E os casos em relação a isso, acabou mesmo de ser impugnado, então entraram com um processo em relação ao último concurso para juiz. A relação que a banca, né, a comissão que estava coordenando o concurso, tinha relações com alguns candidatos. Então parece que essa concepção do Locke de Estado ela é legal, bonita e tudo mais, mas ela não está conseguindo se efetivar, né? Pelo menos no Estado burguês que ele se apresenta. Eu ia comentar com vocês que quando os indivíduos, quando eles tomam a decisão de de criar um Estado, esses mesmos indivíduos eles colocam o poder nas mãos de um outro indivíduo, né? E aí segue a concepção que eu acho que, nesse sentido, eu acho que o Locke, lendo o próprio texto do Locke, parecia até que o cara é bastante revolucionário. A gente vai ver por quê. Passa por favor, David. O Locke vai falar o seguinte, né? Quando o monarca ele deixa, né, ele deixa de garantir o direito à vida, né, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada, né, as pessoas, os súditos, né, o povo tem um direito que nós chamamos de direito de resistência, né, de resistir em relação a isso. Vocês lembram que agora há pouco comentei com vocês que em Hobbes, depois de feito o contrato, todos os indivíduos, todos os súditos têm que se submeter ao poder do monarca, né? E os súditos não podem questionar o poder do monarca, porque se questionar, eles estão se contradizendo. Eles não podem, em nenhum momento, questionar o poder desse monarca. Né? Diferente, então, agora, a gente entra no Locke, que ele garante esse poder de resistência por parte do povo, por parte dos súditos. Poder de resistência que no texto do Chevalier,
ele vai utilizar uma palavra até um pouco mais pesada, né? Ele vai chamar de poder, direito de insurreição. Então, direito de resistência ou direito de insurreição em relação ao monarca. Bom, parece que então o Locke abre a possibilidade agora de que as pessoas elas tenham um argumento bastante forte para questionar o poder do monarca. O Locke está muito preocupado, e essa ideia veio na trajetória do Locke, quando aconteceu lá a Revolução Gloriosa, né, pelo que foi lido, né, as pessoas estavam muito ressentidas em relação ao que aconteceu ao Jaime II, que era uma dinastia Stuart, ter sido retirado do país, né, foi obrigado a ser retirado do país. Né, e aí o Locke, com essa ideia de poder de resistência, de insurreição, direito de insurreição, ele justifica o que aconteceu na Inglaterra. Né, quer dizer, o Jaime II ele não estava garantindo a liberdade, não estava garantindo a propriedade privada, né? Não estava garantindo o direito à vida. Ou seja, ele estava garantindo o seu próprio direito. Né? E quando ele faz isso, ele dá um tiro no pé, né? Nessa concepção de Locke. Porque até aquele momento, o que garantiu o poder de Jaime II? O que garantiu o poder dos Stuart? Né? A herança divina. Né? Então, aí as pessoas... Na introdução desse livro, Os Pensadores, o autor que faz a introdução a ele vai comentar isso. Quer dizer, depois dessa Revolução Gloriosa, as pessoas ficam meio ressentidas, poxa, né, preocupadas, porque eles foram contra um poder que tinha sido dado por Deus. Então, a princípio, eles questionaram o próprio Deus. Né? E aí, né, a pergunta que se faz depois... Eu vejo muito com isso, né? Que você salva, né? A pergunta que se faz na Idade Média, a preocupação com a lei estava muito à frente das preocupações materiais, né? Você salva, pô, eu acabei de questionar um poder dado por Deus, né? Aí o Locke responde, né? Você tem o direito de resistência, você tem o direito de insurreição. Se esse monarca, ele não dá garantias em relação à sua vida, em relação à liberdade individual, em relação à propriedade, então você está no seu direito de insurreição, né? De poder colocar esse direito abaixo, esse monarca abaixo. Eu fiquei pensando, né, em relação a essa concepção de direito de insurreição do Locke, apesar do contexto que o Locke está discutindo isso, mas fiquei pensando muito nas condições que estão. Fiquei lembrando, não teve como não lembrar do que está acontecendo no Brasil atualmente, né? Quer dizer, o que está acontecendo para que essas pessoas saiam às ruas, né, e estejam inflamadas em relação às condições políticas que o Brasil se apresenta hoje. Né? Parece então que o Locke ele acaba dialogando com as condições que a gente está vivendo atualmente. Né? As pessoas vão à rua não somente protestar, mas também quebrar algumas coisas. Né? Eu lembro agora, não sai nos jornais do Amazonas, é claro, que, por exemplo, ali na prefeitura, claro, dizem que foi um partido político específico, mas eu tenho informações, por exemplo, de que não somente aquele partido político que levou aquelas pessoas para lá, teve necessariamente à frente desse quebra-quebra. Já existia um certo clima ali pelos próprios moradores da Compensa em relação à prefeitura. E mais ainda, quebraram uma funerária, né, a construção foi feita com com recursos ilícitos. Né? Tinha morto lá dentro? Olha, eu estava querendo colocar um, né? Estavam querendo colocar uns, né? Mas, quer dizer, então o foco desses protestos tem um ponto específico, ele não vai quebrar qualquer coisa também. Né? Parece, eu fiquei lendo Locke e lembrei muito dessas situações que a empresa, no caso, a empresa vai falar que são vândalos, né? Tudo mais, baderneiro e tudo mais, mas falta a leitura que está sendo feita por outros jornais estrangeiros, como The Guardian, falando que o povo brasileiro está fazendo uma coisa que os britânicos não fizeram, que é questionar a quantidade enorme de recursos feitos em eventos esportivos e pouco recurso para a saúde, para a educação, para o todo. Quer dizer, aqui no Brasil isso está acontecendo de forma bastante efetiva. Tá. Quando o Locke, só para finalizar essa parte aqui, o Locke vai falar desse direito de resistência, né? Quando o monarca... Quando
quando o monarca ele não consegue garantir esses direitos, o direito que é um direito que surgiu do estado de natureza, portanto um direito natural, né? Então as pessoas ele tem o direito de insurreição, de resistência. Esse monarca acaba tornando um tirano, né? Porque ele toma decisões para si mesmo, né? Toma decisões que vão de encontro aos direitos naturais. O Estado, lembre que o Estado surgiu para garantir esses direitos. Então, quando ele deixa de garantir, as pessoas têm o direito de insurreição. O impasse só pode ser decidido pela força, né? Quer dizer, quando você se depara com um Estado que não dá condições de garantir esses direitos naturais, a população, né, o súdito tem um poder de tirar, de poder restringir o poder desse monarca, né, a força. A força que eles têm é muito maior do que o poder do monarca. Aí vocês imaginem bem essa discussão caindo no século XVII, né, às vésperas do iluminismo, né, na França, né, às vésperas da Revolução nos Estados Unidos, né, e garantindo e justificando aquilo que foi feito na Inglaterra naquele período na Revolução Gloriosa. Quer dizer, esse discurso do Locke cai, de fato, tem um grande impacto nas revoluções posteriores. O direito de resistência, o direito de resistência, de insurreição, aí teria que verificar a tradução, né, do francês, porque isso tem tons diferentes no português. Né? Meio que insurreição está mais próximo do francês, né? Do que resistência. Ressurreição. Insurreição. Passa aí. Deve ser, talvez insurreição seja mais próximo do francês. Seja mais, tradução melhor também que resistência. Porque a princípio você resiste, você simplesmente resiste. Né? A insurreição você está agindo. Ação direta. Nesse sentido parece O grande exemplo foi a Revolução Americana. É verdade. Eu trouxe aqui um quadro, né, que é um quadro bastante extenso, mas eu vou bastante priorizar a discussão do Locke aí. Né? E é um quadro quase que resumo, né, daquilo que ele tem feito em relação ao Locke. Né? Aqui vocês vão ver, né, o estado de natureza, na concepção dos três principais autores do contratualismo, né? E aqui o Locke, né? Especificamente o Locke, especificamente no segundo tratado do governo civil. Né? Quer dizer, o homem visa seu próprio bem, né? Com o estado de natureza, possui direitos naturais, como foi para vocês, a liberdade, a vida e a propriedade. O egoísmo não é brutal, apenas moral. Respeita por dever a vontade alheia, errado ali. Quer dizer, tem regras sim no estado de natureza, e o Locke vai colocando isso no segundo tratado dele, né, até onde eu consegui dar conta da leitura durante essa madrugada. Né, ele vai garantir essa discussão, quer dizer, não é um estado anárquico, o estado de natureza, tem sim, as pessoas têm determinadas regras a seguir, principalmente em relação a essas três que eu coloquei para vocês, a vida, né, a propriedade e a liberdade dos outros indivíduos. Se você restringe isso, qualquer uma desses três direitos individuais, você pode, o indivíduo que foi restringido, né, ele pode tomar como juiz da sua própria causa, ou matar ou restringir o direito do outro também. Direito natural. O Estado Civil aqui, que é o Estado depois do contrato social, a não renúncia dos direitos naturais, como foi para você, quer dizer, o Estado ele surge para garantir esses direitos naturais. O poder ele emana do Estado, né? O governo garante os direitos naturais que são inalienáveis em direitos civis. O governo garante a justiça e punição, quer dizer, agora tem um órgão, um poder do Estado que ele especificamente é responsável por isso. Né? Eu não tenho mais que me preocupar em fazer justiça. Quem faz justiça é o próprio Estado agora, né? Que toma agora esse poder de julgar ou não o que é justo e o que não é justo. O indivíduo pode revoltar-se caso o Estado vide os direitos naturais e torne-se usurpador. Né? E o governo constitucionalista é o que é pregoado no caso do John Locke. Ele prima, né, pelo um governo
em que a coroa não tenha poder, como eu falei para vocês. Né? Quer dizer, todo aquele contexto de expulsão do John Locke da Inglaterra para ir para a Holanda, possibilitou ele elaborar todo um conjunto de discussões para questionamento da justificativa que foi dada ao monarca na Inglaterra. Bom, os outros são, se a gente for discutir, vai longe. Obrigado. Bom, aqui eu falei para vocês, né, essas repercussões do pensamento do Locke, do pensamento do Locke em relação aos acontecimentos do século XVIII, né, aí Revolução Norte-Americana, Revolução Francesa, né, o Locke, como eu falei para vocês, ele está na passagem do século XVII para o século XVIII. Né? Nós estamos aí vivendo, então, o início das concepções iluministas. Né? O Locke, em alguns textos, ele é considerado até o pai do iluminismo, mas eu não acho que é demais considerar ele o pai do iluminismo. Eu acho que a gente pode até dizer que as ideias dele repercutiram muito nos iluministas, mas acho que as ideias de gatilho, né? Exatamente. Né? E bom você comentar isso porque é o seguinte, eu fiquei pensando, qual a relação, afinal das contas, da ideia das ideias filosóficas do Locke e as concepções políticas dele em relação a isso que a gente está discutindo aqui. Bom, para o Locke, então, como o indivíduo não tem ideias inatas, da mesma forma, os indivíduos não têm poder inato, né? Então, é construído. Então, há uma relação muito forte entre as teorias filosóficas do Locke e as concepções políticas, né, que ele produziu durante a vida dele. Aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana foram também exemplos da repercussão dessa teoria do John Locke no mundo. Pode passar aí. Aquilo que eu comentei com vocês, né? Logo no início, não consegui me furtar a deixar para o final, né? Quer dizer, as teorias do direito natural da propriedade, né? Essa propriedade considerada através do trabalho, ela simplesmente desestimou uma prática, que é a prática da burguesia, né? Estimulou eles como a principal classe, o principal grupo dessa nova sociedade que está surgindo, que é uma sociedade burguesa. E aqui a burguesia não se torna simplesmente superior ao nobre, também aos pobres, né? Quer dizer, porque justificativa para a pobreza. Né? A pobreza, o cara, ele é pobre porque ele não trabalha. O centro passa a ser o trabalho. O centro ele passa a ser o trabalho agora numa sociedade, né? E os nossos clássicos da sociologia já vêm se debruçando sobre a concepção de trabalho, né? Das vidas. Poxa, a divisão do trabalho do CAB, né? Mostrando lá como agora a divisão do trabalho ela agrega os indivíduos ao invés da religião, ao invés de outras instituições das sociedades tradicionais. Né? O Marx debruça sobre a ideia de trabalho, mostrando como, através do trabalho, o indivíduo é explorado na sociedade capitalista. Né? O Weber mostrando como surge a partir de uma ética, né? Ética do trabalho, a partir dos protestantes, né? A partir de uma ética protestante. Né? Então, o John Locke ele acaba produzindo uma teoria que aí tem que se discutir até que ponto ele foi direcionando a teoria, né? Racionalmente, vou justificar a burguesia. Mas como essa teoria é incorporada por esse grupo, que é uma classe que está surgindo aí nesse período, né, século XVII, século XVIII, que é uma classe que vai produzir a Revolução Francesa, uma justificativa boa para isso é justamente isso que o Locke acabou de colocar. Né? O interessante agora não é uma legitimidade que surge a partir da herança, de um ser divino, da consanguinidade, enfim. Né? Agora, o que é interessante para a gente é a propriedade privada que é conseguida através do trabalho. Né? Pode passar. Tem mais 10 minutos, sabe? Okay. Bom, já colocando para vocês aqui essas referências, né? Coloquei para vocês aqui, ó, a Marina achou que foi... Está aqui, né? Coloquei para vocês também, mas eu ia discutir a Marina Chauí, nessa possibilidade que eu coloquei para vocês da crítica que foi produzida por elas, né? Talvez os outros pensadores, o próprio obra do John Locke, que a gente pegou aqui para discutir, né? O segundo tratado sobre o governo, mas no caso o governo civil, né? Ele traz essas concepções nesse livrinho aqui que eu consegui encontrar com muita dificuldade na biblioteca da CHR. Né? Quase caindo.
Bom, acho que é isso. Né? Acho que a gente